Bom dia, boa tarde, boa noite, professora Natália. Aqui- eu sou o Lucas Sandro Rotemel Franco Eu, Vinícius Iago Martins. e nós estamos apresentando o trabalho extra classe 3, ou trabalho final, da matéria de Prática e Desenvolvimento de Sistemas 2, com o título RNA Star Wars. O principal problema do nosso projeto é fazer a classificação de dois robôs bastante conhecidos do ramo do Star Wars, tendo o R2-D2 e o C3PO. Nós utilizamos no conjunto de dados do treinamento. Essas imagens foram feitas com 3 de cada robô. Aqui são somente alguns exemplos das imagens. A massa de dados é mais ou menos 80% do total de imagens que foram baixadas. Então, no final, vão ser 80% de imagens para treinamento e 20% para serem utilizadas para teste, aproximadamente. Ah, nós temos. A gente colocou só uma camada de convolução aqui no slide, mas a gente tem dois no nosso sistema. A camada de convolução ela foi mapeada com um filtro de 64, uma matriz de 3x3. E a gente também utiliza o ReLU para validar a questão de valor negativo, né? Tem também o Batch Normalization ali, que é só para a gente mapear as características dos valores 0 e 1. E tem o Max Pooling, que tem uma matriz de 2x2 e a gente faz a questão para validar a distorção das imagens, né? E, por fim, tem o Flatten, que altera a estrutura de dado da matriz para vetor, para a gente poder usar na de camada oculta, né? Isso. Aqui está o código utilizado nas camadas ocultas. Vale anotar também que nós criamos duas dessas camadas ocultas, mas aqui eu só trouxe uma, pois o código é o mesmo para ambas. É, O... A primeira camada oculta aqui que a gente está adicionando, ela vai possuir 128 neurônios, pois cada imagem vai possuir mais ou menos 128 características. Ah, e a gente também usa o Relu como Activation. O Dropout vai servir para nós zerarmos algumas entradas da camada oculta. Esses valores aqui, nesse projeto, a gente manteve nos 20%, no 20%. Então, o valor aqui é dropout 0.2. E aqui, achei importante salientar também a camada de saída, que é a camada de RNA, por assim dizer. Que aqui vai possuir só uma unidade, possuir só uma saída e vai ter a ativação com um sigmoide. Aqui, daí, nós já vamos ter o treinamento em si da rede. A primeira linha aqui a gente utiliza para configurar os atributos para o treinamento, como o otimizador, a forma como é feita a loss e as métricas. Aqui nós temos o gerador de treinamento, que vai carregar as datas. Ele. Que, esses comandos aqui vão carregar as datas e gerar o treinamento. Ele utiliza o método Image Data Generator para padronizar as estruturas de dados das imagens. Ele vai rescalar elas, vai rotacionar, vai fazer todas as partes para padronizar tudo e também tentar manter elas e normalizar. Como também a gente também rescala tudo para manter os valores de pixels entre 1 e 255, para não ter nenhum valor fora disso. A base de treinamento, vai ser gerada com base no training set, que é uma pasta do nosso projeto. O target size vai ser de 64, para manter 64 pixels por 64 imagens. O batch size, aqui a gente alterou para 1, pois assim a gente garante que todas as imagens vão ser utilizadas e a cada imagem talvez seja alterado o filtro. E o class mode vai ser o binário, pois são só duas imagens que a gente quer comparar. O base teste vai ser
a mesma coisa aqui, só que ao invés de ser o diretório training set, vai ser o test set, que vai ter nossa imagem de teste. E aqui nós temos o, o treinamento em si. O import é só por causa que nos nossos testes ocorreram alguns problemas com esse objeto imagem, então a gente optou por importar do Peel o imagem para os erros não aparecerem. Fizemos algumas alterações, como o steps per epoch e o validation steps serem, na verdade, ao invés de um valor estático, eles são um valor variável, então a gente usa o tamanho das bases para fazer, para usar nesses parâmetros, pois assim a gente garante que o cálculo do, de steps per epoch vezes epochs funcione, que é um dos requerimentos para gerar o teste. E nas épocas, a gente está usando 20 épocas para o treinamento. Ah, o próximo. Opa, o próximo é os resultados. A quantidade de épocas, como foi mencionada, foi de 20. E aqui tem alguns dados da última época gerada, que foi a perda de 0,06, a perda do conjunto, que foi de 0,56, a acurácia foi de 0,98, foi algo bem alto até. A acurácia do conjunto foi de 0,89. Esses valores do conjunto, eles foram variando bastante conforme as épocas. E esse aqui não é o melhor valor possível. A gente viu que eles tinham valores melhores antes, mas por alguma alteração de filtro isso foi mudando. Mas esse aqui é um dos melhores valores de acurácia da última época em si. Então a perda não foi assim tão grande na última época. Os resultados aqui dos testes. Nós testamos com 20%, como já foi dito pelo Lucas lá no início. A gente pegou duas imagens de cada um aqui, pra gente mostrar. A gente testou com essa somente. E a do C3PO foram na casa do 0,30 zeros depois da vírgula. Mas todos os resultados funcionaram. E do R2D2, os resultados eles foram mais precisos. O primeiro ali foi quase perfeito, 0,98. E o segundo aqui, esse último valor aqui, ele chegou num perfeito. Foi até verificamos, tentamos verificar, mas realmente foi um perfeito, pela nossa compreensão. Provavelmente isso foi por causa que o fundo, por ser escuro, garantiu que as únicas partes salientadas da imagem fossem em si o R2D2 e essa legenda aqui, mas que provavelmente foi ignorado depois. Então, a gente conseguiu acertar exatamente que era o R2D2. Ah, na conclusão, a gente verificou que o que foi difícil fazer foi entender, quando a gente criou o nosso próprio código, que existe uma parte relacionada aos treinamentos datasets que é necessário cumprir o requisito de steps per epoch x epoch ser um valor válido. Pois se tu botar algum valor muito errado ali, o TensorFlow não vai deixar tu rodar os testes, pois daí faltaria imagens. Então tem que botar um valor. Esse cálculo tem que ser um valor que bata com a quantidade de imagens, mais ou menos. E também tivemos alguns problemas relacionados a imports, mas que foram facilmente resolvidos com alguma pesquisa na internet para entender o que faltava. Mas ainda assim existiram. E sobre o que gostamos de fazer no trabalho, foi interessante, pois foi interessante compreender o básico do RNA e assim desmistificar algumas teorias que existiam sobre o assunto, tipo algumas ideias de como que eram feitos, que não estavam bem sedimentadas e que nunca foram pesquisadas, a gente conseguiu desmistificar isso, né, nessas aulas. Foi bem interessante essa parte. E de referências aqui nós mantemos somente o dataset utilizado, que foi pego do Kaggle, que ele apresenta imagens de vários personagens de Star Wars, mas daí a gente só pegou dos dois personagens utilizados no projeto. Então é isso, professora Natália. Muito obrigado.
e tchau, tchau. Tchau, tchau.